Boa noite para todos. É com muita alegria que venho aqui nessa noite trazer uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje é dia 23 de outubro de 2022, né? 1900, né? E vamos trazer mais uma reflexão, uma pequena reflexão do Evangelho para nós, que fala em João, Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 2, onde diz que Jesus transforma a água em vinho. A água em vinho. Que seria o primeiro milagre de Jesus. E muitas pessoas têm achado esse texto dando a ele interpretações que sugerem somente a alegria do casamento. Mas esse texto tem uma outra conotação também maravilhosa para a nossa reflexão. Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus, que no caso Maria. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. Ele disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim, deu Jesus início aos sinais em Caná da Galileia, e a sua glória foi manifestada, e os discípulos creram nele. Em primeiro lugar, vamos entender que ali estava um casamento, que era algo que acontecia não só em um dia, mas em vários dias. E uma das coisas mais importantes no casamento era o vinho, porque o vinho alegrava as pessoas, o vinho tinha a sua função social e era uma das coisas mais importantes. E o vinho tinha acabado. Agora imagine um casamento em Israel naquela época sem vinho. E então a mãe de Jesus chamou a ele e falou: olha, nós não temos vinho. E Jesus falou: olha, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Então Jesus chamou os servos e falou assim: traga aquelas talhas. Para que serviam as talhas? Diz aqui que era para a purificação dos judeus. Não era qualquer um que tinha talhas na sua casa. Porque o judeu, ele tinha, aquele que era mesmo ligado à religião, ele tinha as talhas em casa para as purificações, para lavar suas mãos, para tirar toda a impureza. E às vezes ele se purificava antes de sair de casa e depois quando chegava em casa. Então nós vemos que tinha 6 talhas naquela casa. Então era muita purificação. O que significava isso? Muita culpa. Significava que aquela família tinha muita culpa. E Jesus mandou usar aquelas talhas, que era um objeto
sagrado para os judeus. Algo que, se Jesus tivesse falado com um sacerdote, ou um doutor da lei, ou um escriba, tivesse dado aquela missão para um deles, certamente não seria atendido. Porque aquilo ali era um símbolo da purificação. Era algo que era usado por aquelas famílias devido às suas purificações. Eles se purificavam através da lavagem naquelas talhas. Era um objeto sagrado, era coisa sagrada. Então Jesus mandou usar aquelas talhas, 6 talhas. É isso? E nós vemos que, se for colocar na conta de hoje, eram praticamente 700 litros que cabiam aquelas 6 talhas. 700 litros de água. E Jesus mandou encher de água e transformou aquela água em vinho. E não foi um vinho qualquer, foi o melhor vinho que tinha. Porque o mestre Sala, quando ele provou o vinho, ele falou, olha, geralmente se coloca o melhor vinho primeiro. E depois, quando todos já estão alegres, né, se coloca o vinho pior. E ali foi transformado a água no melhor vinho. E houve de novo alegria naquela casa. Ou seja, Jesus usou algo que era de costume, que era algo sagrado, para abençoar, para trazer alegria àquele casamento. E nós vemos que hoje, quantas coisas têm impedido você, na sua religião, de alcançar aquilo que Cristo tem para você? Qual é a barganha que você tem feito com Deus? Será que se fosse... Se você tivesse de sacrificar algo que você acha sagrado na sua vida, ou sagrado na sua religião, será que você se desprenderia daquilo para receber a bênção de Cristo? Ou será que algo de mais importante existe na sua religião que impeça Cristo de atuar na sua vida? Será que você não quer tirar as talhas da religião da sua vida para que Cristo possa atuar? Será que tem algo que você barganha com Deus ainda para você receber a bênção dele ou não? Será que essa talha, ela é alguém? Será que essa talha é algum problema? Será que essa talha é alguma lei antiga? Será que essa talha pode ser algum dogma religioso? Porque Jesus não estava preocupado com os dogmas religiosos. Jesus não estava preocupado com aquilo que a lei ordenava, que era contrário ao amor, contrário à alegria, contrário à bênção. Jesus, ele curou no sábado, mas no sábado não se podia fazer nada, mas Jesus curou no sábado. Jesus usou as talhas da purificação para trazer uma bênção para aquela família. Qual será a talha que está impedindo a sua vida hoje? Qual será a barganha que você faz com Deus que impede você de receber aquilo que Ele tem para a sua vida? Porque aquelas talhas, o simbolismo daquelas talhas não foi empecilho para que Jesus trouxesse a bênção para aquela família. Como o dia de sábado também, para curar aquele homem das mãos mirradas, para curar a todos aqueles que ele curou o sábado não era empecilho. Nada era empecilho para que Jesus atuasse. Ele cumpriu toda a lei. Ele fez com que
a lei após a sua morte fosse abolida e a graça dele se manifestasse. O uso das talhas ali estava manifestando a graça de Deus sobre aquela família, independente daquilo que ela tinha como mais importante, que era aquelas talhas das purificações. Qual será a talha que está te impedindo de receber a bênção de Deus? Eu não sei. Não sei qual é a sua religião. Não sei se você é católico, se você é umbandista, se você não tem religião, se você é agnóstico, se você é ateu, se você é kardecista, se você é muçulmano, se você é xiita, se você é islâmico, se você é budista, se você pertence a alguma religião indiana, que são muitas. Mas eu sei que cada uma religião tem uma talha que faz com que a pessoa não ultrapasse aquela barreira para se chegar a Deus. E Jesus, ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma ordem universal. Melquisedeque, ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. A Bíblia não fala de onde ele veio, nem para onde ele vai. O que fala é que Abraão, o pai da fé, muito antes dele saber o que era fé e quem era Deus, Melquisedeque já existia. Por isso que Hebreus fala, Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Deus atua em todos os lugares, de todas as maneiras. Ele quer apenas que você se desapegue daquilo que é mais importante para você do que a graça de Deus. Então que essa palavra possa ter falado ao seu coração e que você possa identificar qual a talha religiosa, qual a talha que está impedindo Jesus de atuar na sua vida. E você reflita e busque tirar isso da sua vida, do seu coração, e aceite a palavra dele, o evangelho do amor, para que você possa ser alcançado, para que o vinho novo possa alegrar a sua vida, o vinho de Deus, o vinho maravilhoso, o vinho que vai te trazer uma nova vida. O vinho da paz, o vinho do amor, o vinho da antidiscórdia, o vinho da não barganha, o vinho que trouxe alegria àquela família e que trará também para você, desde que você identifique a talha que está te impedindo de realizar a graça que Deus tem para colocar na sua vida. E ali aquele vinho foi o melhor. Jesus, ele tem sempre o melhor para você. Desapegue daquilo que está te impedindo. Jogue para o alto, chute o pau da barraca e deixa que ele faça a obra na sua vida. Essa é a palavra dessa noite, é a palavra do Evangelho, da reflexão, do amor de Cristo. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Você que tenha gostado ou não gostado, deixa o seu like ou o seu dislike. É isso, compartilhe, ative o sininho e brevemente estarei trazendo mais minutos da graça para a nossa vida. Amém.